Revista Justiça Entrevista. Debate sobre cyberbullying que começa agora. A ocorrência da prática do bullying entre alunos, no ambiente escolar, entre jovens, crianças, é algo tão antigo quanto se possa imaginar, né? Mas de algumas décadas para cá, esse comportamento está cada vez mais na mira de profissionais, de familiares, né? Dado o potencial nefasto desses atos. Sem que a gente tenha que forçar muito a memória, a gente lembra rapidamente de muitos casos do tipo. Muito fresco na minha mente vem aquela tragédia do final do ano passado numa escola da cidade de Goiânia, né, ou seja, vizinha aqui do Distrito Federal, em que um jovem abriu fogo contra colegas e profissionais da escola, e os relatos de pessoas que conviviam com ele no ambiente escolar, né, alunos, profissionais, é de que ele era alvo constante de xingamentos, de provocações, né? Não que a causa da tragédia seja essa, mas é um fator a ser levado em consideração sem sombra de dúvidas. Bom, o caso extremo, então, dá uma ideia da extensão que pode atingir o trauma gerado pela discriminação, pelo preconceito, pelos ataques dentro do ambiente escolar e do ambiente social de maneira geral, né? E um levantamento feito por um escritório de advocacia em São Paulo, né, estima, por exemplo, que ocorram mais de 8 mil casos por ano só nas escolas públicas do estado paulista. E o documento também aponta uma maior mobilização contra essas situações, com uma maior procura de familiares de vítimas pela justiça, justamente em busca de reparação dos danos causados. Aí o problema do bullying ganha novos contornos com a chegada da internet, a ampliação do espaço de interação entre crianças e jovens para as redes sociais. A gente começa a falar um pouco do cyberbullying, ou seja, não há só o espaço de interação física entre os jovens, entre as crianças, como possibilidade, né, desse tipo de prática abominável, mas o ambiente virtual, as redes sociais, também se tornam uma ferramenta para a perseguição, para o xingamento, para a discriminação, e as consequências são semelhantes, se não piores em muitos casos. E para falar então sobre os vários aspectos desse tema, nós vamos receber aqui no Revista Justiça hoje, por telefone, a advogada e coordenadora do projeto Proteja-se dos Prejuízos do Cyberbullying, programa adotado por colégios particulares em São Paulo, doutora Ana Paula Siqueira Lazareschi de Mesquita. Bom dia, doutora, tudo bem com a senhora? Bom dia, Lucas. Bom dia, amigos da Rádio Justiça. É um prazer estar conversando com vocês mais uma vez sobre educação digital. O prazer é sempre nosso de recebê-la, doutora. E a gente tem aqui presencialmente, eu agradeço mensalmente por também atender ao nosso convite para participar deste debate hoje, aqui diretamente dos estúdios da Rádio Justiça, a psicóloga Maristela Benazzi. Olá, doutora, tudo bem? Bom dia. Mais uma vez, obrigado por vir aqui até o estúdio da Rádio Justiça para participar dessa conversa aqui no nosso programa. Bom dia, Lucas. O prazer é meu. Eu agradeço o convite. Bom, vamos começar, como eu costumo fazer, abordando o tema pela questão legal. E aí eu peço à doutora Ana Paula que nos fale aqui sobre a questão da legislação brasileira. Há especificamente algum tratamento dado à prática do cyberbullying, doutora? Essa pergunta é extremamente relevante, mesmo porque a própria lei, né, a lei do bullying, a 1385 de 2015, que agora, né, em fevereiro de 2018, vai fazer 2 anos de vigência, né? Então ela fala especialmente e explica o que é o cyberbullying. Então o legislador já vê isso, né, como uma prática reiterada, né, que acontece não só em escolas públicas, como também em privadas, de agressões que ocorrem em redes sociais, em aplicativos, e que obviamente expõem a criança e o adolescente a fragilidades e a ofensas que vão muito além do muro escolar. Então é por isso que hoje o cyberbullying é considerado até como pior e mais nocivo do que o próprio bullying.
Antigamente, até a vítima do bullying se sentia tranquila dentro de casa, né? Ela sabia que as agressões se limitavam aos pátios escolares. E agora não, os grupos de WhatsApp, né? Os grupos do 6º, 7º, 8º, 9º ano, eles não param. A agressão que começa de manhã, ela atua de forma diuturna. E assim, com essa especificação que o próprio legislador colocou na lei do bullying, é imprescindível que as escolas adotem programas de combate ao bullying. Não é uma faculdade. Nossa, será que a instituição de ensino deve ou não deve? Não. Ela obrigou toda e qualquer instituição de ensino, clubes e agremiações recreativas a implantar um programa de combate ao bullying. Olha só. Agora, falando sobre a questão, então, fora da legislação, mas sobre os efeitos na prática desse tipo de ato, eu queria pedir que a doutora Maristela nos falasse um pouco sobre... É claro que tudo, imagino, dependa da estrutura psicológica, da estrutura social, familiar, da vítima desse tipo de ataque, mas eu queria perguntar à senhora, como a doutora Ana Paula frisou, a prática do cyberbullying, ela não se apaga no tempo, né? Diferente daquela da brincadeira de mau gosto, se é que dá para chamar de brincadeira, mas que acontece dentro dos muros da escola, ela está restrita ali àquele espaço físico. Já o cyberbullying, né, repito, como a doutora Ana Paula frisava, ela está no ambiente virtual, e aí isso acompanha o jovem, a criança, enfim, a pessoa ao longo do dia como um todo, né? De fato uma situação muito mais grave do que aquela que tínhamos antes da internet, doutora. É muito mais grave, Lucas, porque o cyberbullying, o espaço do medo é ilimitado. Então, o bullying, ele se restringe àquele ambiente. Então, quando você vai para a sua casa, quando você está em outro lugar, você se sente seguro. O cyberbullying, não. O espaço, ele é ilimitado, porque como você joga na rede da internet, você expõe aquela pessoa e ela não tem como se defender. Então, não existe fisicamente um lugar onde ela se sente segura. Então, a gravidade do cyberbullying é muito maior, né? Em relação aos efeitos que você questionou, ele começa principalmente no aspecto físico. Então, a criança ou adolescente começa a ter distúrbios de sono, distúrbios alimentares, crises de ansiedade, nervosismo, né, o terror noturno, que são os pesadelos. E aí, em cima disso, vai desenvolvendo doenças psicossomáticas, que é a depressão, a crise de ansiedade, o transtorno de sono já instalado, a anorexia, a bulimia, e pode chegar, em muitos casos, ao suicídio. Então, o cyberbullying é, sim, muito mais grave do que o bullying. Doutora Ana Paula, a senhora falava sobre essa previsão legal da necessidade do ambiente escolar, dos clubes, agremiações recreativas de cuidarem disso por meio de projetos, né, de acompanhamento da situação para o combate da prática do bullying. A senhora é responsável pelo projeto Proteja-se dos Prejuízos do Cyberbullying, programa adotado por colégios particulares em São Paulo. E, diante dessa experiência da senhora, eu gostaria que nos falasse um pouco sobre como esses projetos vêm sendo adotados, quais os efeitos, né, dessas iniciativas e a lei é respeitada por todos, doutora? Doutora Ana Paula? Alô? Oi, a senhora me ouve? Não, estou ouvindo perfeitamente. Perfeito. O legislador, ele sentiu a necessidade de colocar isso a termo, por quê? Justamente para dar um norte de como as instituições de ensino deveriam elaborar os seus programas de combate ao bullying, tá? Vamos pensar no bullying como o gênero e o cyberbullying como espécie. Tá? Porque existem ainda subespécies do cyberbullying, né? Como o rap slap, né? Que é a bofetada feliz, entre a pornografia da vingança, enfim, existem diversas variações das agressões que podem ocorrer na área virtual. Mas o artigo 4º doutora Ana Paula. Oi.
Desculpe interrompê-la, podemos voltar, eu refaço a pergunta à senhora daqui a pouquinho, só porque a gente está na ponta da linha agora com a nossa repórter Michele Chiapa, que está com um entrevistado lá aqui nas ruas do Distrito Federal, para que a gente não perca a oportunidade. Eu gostaria de colocá-la na linha, a repórter Michele Chiapa, e depois a gente volta a falar sobre isso. Tudo bem, doutora? Perfeito. Então tá. Às 9h29 a gente vai então estabelecer contato com a repórter Michele Chiapa, como eu dizia, nas ruas do Distrito Federal, conversando com a população. Bom dia, Michele. Bom dia, Lucas Scherer. Bom dia também aos ouvintes da Rádio Justiça. Eu estou conversando com o Geraldo Batista, que é garçom, sobre o nosso tema de hoje, cyberbullying, e ele contou que o netinho já sofreu bullying, mas foi na escola, não foi pelas redes sociais. E como foi? No caso, não foi pelas redes, mas o senhor fica de olho, depois dele ter sofrido essa questão do bullying na escola. Hoje o senhor monitora as redes sociais. Qual a avaliação que o senhor faz sobre essas pessoas que cometem esse tipo de crime, cyberbullying, pelas redes sociais? Sempre eu fico observando sempre o celular do menino, né? Fico observando também o que ele faz na escola. Pergunto para ele, né, como é que foi o dia, se alguém já falou alguma coisa, se ele falou com alguém também, porque não devemos ver só o outro lado, devemos ver o nosso lado também, né? Porque muitas vezes nós também erramos, né? No cuidar dos nossos filhos ou netos, né? Então eu fico muito ligado nessas coisas, que é para não acontecer. Mas a gente sabe que no mundo que nós vivemos, as coisas não andam muito bem, né? As pessoas sempre querem pisar um no outro, mas eu creio que nós vamos ter um país mais, as pessoas mais educadas nesse mundo sem Deus, né? Deus é maior e vamos em frente, né? Bom, Lucas Scherer, esse é o Geraldo Batista, garçom, que depois do netinho ter sofrido bullying na escola, começou a monitorar nas redes sociais essa questão do cyberbullying, sempre muito atento à questão do bullying pela internet. Eu volto com você logo mais com outra participação. Até já. Até já, Michele, muito obrigado. E agora às 9h31 eu retomo então a pergunta à doutora Ana Paula, já diante desse relato aí, do nosso primeiro relato de hoje do Revista Justiça nas Ruas, né? Ou seja, temos um caso de bullying que gerou a preocupação lá de se acompanhar então a rotina dessa criança nas redes sociais, né? E aí entra também, há um monitoramento por parte da família, mas eu retomo a pergunta então, como as instituições têm feito esse acompanhamento também, porque, é claro, a família é responsável pelo jovem, mas as instituições de ensino também são, né? As agremiações recreativas também têm responsabilidade na formação desse jovem, dessa criança. E aí, doutora Ana Paula, pela prática da senhora com o Proteja-se dos Prejuízos do Cyberbullying, como a senhora vem acompanhando a aplicação desses programas que, como a senhora dizia, estão previstos na legislação brasileira? Há muitas instituições ainda em falta com essa obrigação? Infelizmente, não são todos que cumprem a lei. Não só a lei do bullying, né? Mas como a vasta gama de leis que o nosso país possui, né? As escolas, elas acabam descobrindo que elas necessitam cumprir a lei, obviamente, quando uma das famílias vai e responsabiliza a escola, né, pela não implementação da lei do combate ao bullying. Ou seja, quando uma escola, agora eu estou tratando das escolas particulares, mas sem prejuízo da mesma aplicação para as escolas públicas, tá? Quando existe um caso de bullying e essa escola não implementou o programa de combate nos termos do artigo 4º, com todos os requisitos que estão lá no artigo 4º, o que acontece? Ela prestou um serviço defeituoso. Então, se o serviço que ela prestou é defeituoso, a escola será responsabilizada pelo artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, porque ela ofertou, tá, um serviço que não estava de acordo. Ela tinha que fazer essa implementação da lei do bullying e não o fez. Para fazer uma comparação em relação a isso, eu sempre penso no cinema, né? Quando a gente entra para assistir uma sessão de cinema, você sempre vê o quê?
indicações falando, olha, nós temos aqui uma brigada de incêndio treinada, a saída é por aqui, está aqui iluminado. Então, ou seja, isso é o quê? Uma disposição legal justamente para a proteção das pessoas que estão dentro daquele cinema. Agora, se o cinema não tem a brigada, não coloca as indicações e pega fogo lá dentro, ele não será responsabilizado não apenas civil, como criminalmente também? É a mesma coisa a lei do bullying. Ela tem que ser implementada, tem que ser colocada em prática, com todos os seus requisitos legais, e se não é feita, não só a responsabilidade civil, mas eu entendo pela responsabilidade criminal da diretoria e dos mantenedores, nos termos do artigo 13 do Código Penal. Agora, 9h35, e eu pergunto à doutora Maristela, que trabalha cotidianamente com menores, né, com crianças, com jovens, qual a importância de um acompanhamento e que aspectos devem ser observados quando se visa justamente isso, ou seja, a prevenção do bullying? Para onde a gente está olhando quando lida com crianças, com jovens e está tentando prevenir esse tipo de postura, doutora? Lucas, a prevenção do bullying, ou do cyberbullying, ela começa, obviamente, dentro de casa, né, associada à escola. Dentro de casa é muito fácil observar porque existe uma variação visível de comportamento. Então, a criança ou ela fica mais agressiva, ou ela fica muito apática, ela deixa de comer, o sono não fica igual, né? Então, depois do bullying já instalado, do cyberbullying já ocorrendo, essa criança vai manifestar diferenças de comportamento. Agora, no sentido preventivo, começa dentro da educação da casa. Então, assim, crianças que não têm uma boa educação, que não são formadas adequadamente, que vêm de um ambiente permissivo demais ou agressivo demais, tendem a desenvolver, né, o papel do agressor. E aquele que é muito tímido, muito retraído, possui características que não são aquelas características padronizadas, né, e não tem dentro de casa um espaço de comunicação onde ele possa falar dele mesmo, onde ele aceite a autoestima dele, onde ele aprenda a gostar dele, tende a ser uma vítima de bullying ou de cyberbullying. Então, tudo começa dentro de casa, né, associado a um trabalho na escola, como disse a Ana Paula. É muito importante que os professores sejam formados, que eles tenham essa formação, que eles entendam a gravidade do que é o bullying e o cyberbullying, que eles ensinem dentro de casa e na escola a respeitar a diferença. Então, quando você cria um ambiente, né, respeitoso, de lealdade, de empático, dificilmente você tem um índice alto de bullying e cyberbullying. E, doutora Ana Paula, agora voltando um pouco na discussão, qual o limite entre o que é uma brincadeira de mau gosto e uma prática de bullying, de cyberbullying, enfim? Aonde é que está essa linha que divide um comportamento indesejável de uma prática já nociva, mesmo violenta contra o companheiro? Então nós temos que separar essa sua pergunta em dois espaços, tá? Então o bullying, como fenômeno sociológico, ele não foi colocado como um crime, tá? Então não existe o tipo penal bullying, né? Como tem o tipo penal do homicídio, do estelionato, não existe, ainda bem que não existe, tá? Então o bullying para pedagogia, né? Ele é considerado o quê? Um ato de agressão repetitiva entre colegas de escola, e isso se limita aos menores. Do ponto de vista jurídico, o bullying, ele é toda e qualquer agressão reiterada, ou seja, tem que ser de forma repetitiva, que tem como objetivo excluir, ofender, são atos de violência física, psicológica, elas precisam ser intencionais, tá? E justamente para quê? Para intimidação, agressão e exclusão. E precisa ter o fenômeno da repetição. Muito bem. E como a lei não faz uma delimitação de idade, quem pode ser vítima do bullying ou do cyberbullying? Pais
alunos e professores, ou seja, todos os membros da comunidade escolar. Quem pode ser vítima ou agressor é a mesma coisa, pais, alunos e professores. Então, do ponto de vista da lei, não existe uma delimitação de quem pode ofender e quem não pode e quem pode ser ofendido, tá? Então, a lei deixou muito amplo esse leque de agressores e vítimas. Por sua vez, a escola, ela tem o papel do quê? Por que a escola é muito importante, como a doutora Maristela muito bem ressaltou? Ela entra como um fenômeno do quê? De socialização. Obviamente que tudo começa em casa. Educar é obrigação do pai e da mãe. Mas auxiliar no processo de socialização, a escola é necessariamente obrigada a estar lá. Justamente porque esse fenômeno de repetição, puxa, aconteceu uma, aconteceu duas, aconteceu três, isso depende, né? Uma postagem no Facebook, uma única publicação no Facebook, pode trazer mais de 500, 600, 1000 agressões, dependendo da quantidade de curtidas ou de compartilhamentos. Então, isso é mais uma prova de que, às vezes, um único ato pode ter uma repercussão sem precedentes. É por isso que é muito importante que esse cuidado, esta prevenção, e isso que a doutora Maristela muito bem falou, sobre a capacitação dos professores, está expresso de forma cabal no artigo 4º, tá, no inciso 2º da lei do bullying. Doutora? Onde as escolas são obrigadas a capacitar os docentes e equipes pedagógicas. Doutora, eu juro que não é perseguição com a senhora, mas temos mais uma participação da nossa repórter Michele Chiappa. Eu vou interrompê-la rapidamente aqui. Fique à vontade, Lucas. Vamos às ruas do Distrito Federal mais uma vez com ela. Michele Chiappa, tudo bem? Tudo jóia, Lucas Scherer. Pegando o gancho nessa questão da doutora Ana Paula, advogada Ana Paula, que estava relatando essa questão do cyberbullying, as ofensas. Quem se sentiu bastante ofendida foi a irmã da Daniele Soares, que é estudante. Estou aqui conversando com ela a respeito do nosso tema de hoje e ela me contou que a irmã já foi bastante ofendida pela rede social. Daniele Soares, explica pra gente como que foi que a sua irmã sofreu cyberbullying. Bom, a minha irmã, ela começou a se relacionar com um rapaz e aí a ex-namorada desse rapaz ficou sabendo e ela não gostou do relacionamento do rapaz com a minha irmã. Então ela começou a seguir minha irmã nas redes sociais e com isso ela começou a proferir ofensas, falar que a minha irmã não tinha o que fazer, que acabou com o relacionamento dela. E, enfim, a minha irmã no começo ela revidou as ofensas, né? Toda a família também ficou ofendida e tal, então a gente também procurou falar com a menina, mas por fim a minha irmã resolveu bloqueá-la das redes sociais, não ter mais contato, mas até hoje ela ainda sofre com as perseguições dessa menina nas redes sociais. Bom, Lucas Scherer, então é o relato da Daniele Soares, estudante, a respeito da irmã dela, que acabou sendo ofendida, inclusive perseguida pelas redes sociais. Eu volto com você daqui a pouquinho com mais uma participação. Até já! Até 9h43, obrigado Michele Chiappa. Doutora Maristela, aí um retrato do potencial, né, ofensivo do bullying praticado na internet, né, do cyberbullying, né? Exatamente. Uma questão importante, Lucas, é orientar a criança e o adolescente em relação a essa exposição na rede social. Então, a rede social hoje, existe uma exposição indiscriminada. Os pais não acompanham, não orientam. E em sala de aula, isso também pode ser um tema excelente para ser tratado dentro de sala de aula. Não é só o fato de você respeitar as diferenças, mas você se resguardar de determinadas exposições. Então, o adolescente, principalmente, ele coloca nas redes sociais tudo o que ele faz, com quem ele faz, aonde ele está. Ele fica alvo não só do bullying, do cyberbullying, mas de uma série de outras agressões perigosas, né? Uma exposição, então diz aonde estuda, né? Com quem vai, se volta sozinho. Isso expõe demais o adolescente. Então, a amplitude disso é realmente gigante.
Então, orientar em relação a isso, não se exponha excessivamente, né? Muitas vezes, até por uma disputazinha adolescente, faz questão de colocar na rede com quem está, onde está, e abre um precedente, né, para um histórico de cyberbullying e de bullying. Para não dizer, como a senhora mesmo falou, coisas piores, né? Muito piores. Perseguições, sequestro, enfim, né? Mas, de fato, a necessidade de uma conduta defensiva por parte da vítima, né? Exatamente. Agora, eu também, refletindo aqui, é claro, sem querer relativizar a prática do cyberbullying, do bullying, mas se a gente pega uma criança, um jovem, né, um adolescente que está se formando como um indivíduo, como um cidadão, né? A introjeção da ideia de que subjugar o semelhante, o colega, né, o estudante, é bom, é divertido, é proveitoso, também de alguma maneira é uma violência a quem pratica o bullying, não? Ou seja, a sociedade mostrando a essa criança, a esse jovem, que essa prática abominável, né, que esse crime, ele gera frutos positivos, ou seja, aquele que pratica é considerado alguém acima, né, de um grupo social, etc. Também, de alguma maneira, é uma violência da sociedade ao formar um indivíduo que não está preparado para uma relação saudável com o próximo, não, doutora? Você tocou num ponto muito importante, Lucas, porque o agressor, aquele que pratica o bullying ou cyberbullying, na realidade ele já é vítima de uma má formação. Então, o que o motiva a fazer isso? Ele não tem uma autoestima boa, ele não aprendeu a gostar dele mesmo, ele não lida de uma forma saudável com a própria autoimagem. Então, ele, para se reafirmar, para abrir um espaço no grupo, para ser popular, para chamar atenção, né, ser o centro das atenções, ele usa o quê? Uma inversão do valor e do prazer. Então, ele passa a ter prazer na humilhação, no constrangimento, na agressão. Se nós avaliarmos todos os perfis, são perfis, todos eles, doentes. Então, do mesmo jeito que a vítima é alguém, porque o agressor, Lucas, ele estuda o perfil da vítima. Ele não escolhe de uma forma aleatória. Como a brincadeira de mau gosto, ela é de uma forma aleatória, ela não é intencional e repetitiva. O bullying e o cyberbullying, não. Você observa a vítima, você vê que ela não tem como se defender, que ela vai se colocar numa situação de recolhimento e aí você ataca. Então, muitas vezes isso é estudado, observado, mas ambos são doentes. E, doutora Ana Paula, tem uma outra questão que nos chega aqui pelo WhatsApp, o nosso ouvinte Dinarte, sempre muito ativo aqui, e ele fala o seguinte: hoje existem vários vídeos em redes sociais envolvendo crianças fazendo algo engraçado e que leva essa criança a sofrer bullying depois do vídeo, da foto, enfim, viralizar nas redes. Existe a possibilidade de responsabilização das redes sociais por aceitar esse tipo de postagem de crianças em situações, enfim, não confortáveis, né, de embaraço? Não deveria ser evitado o uso da imagem da criança nesses vídeos? Pergunta o nosso ouvinte de Narte. A pergunta ela é excepcionalmente boa, justamente porque vai nos trazer uma outra reflexão. Quem lê termo de uso e política de privacidade de site? Muito poucas pessoas. Muito poucos, né? Exatamente. Então, como muito poucas pessoas leem, é importante ressaltar que várias redes sociais colocam limites de utilização, tá? Então, Facebook, Instagram, Musical.ly, Snapchat, limite mínimo 13 anos de idade, tá? YouTube. O YouTube não é recomendado para menores de 18. Nossa. E quantos pais colocam, vamos ver a galinha pintadinha, põe tudo no YouTube. Então o próprio pai, né, concorda com termos de uso sem ler, publica sem ler, faz tudo sem ler e vai passando a ignorância, né? E na verdade isso são contratos digitais,
né, é que quando nós, da era analógica, éramos pequenos, o seu pai, o meu pai, com certeza os pais da doutora Maristela falavam, meu filho nunca assine nada sem ler. Mas ele estava pensando o quê? Porque na época dele só existia papel, hoje o nosso contrato é digital. E nós estamos assinando sem ler. Então, o que acontece? Tudo isso, as redes sociais, elas colocam justamente para quê? Para falar, olha, eu acho que isso aqui não é para sua idade. Eu acho que você tem que ficar fora disso. Então, até em relação ao YouTube, o YouTube é um dos primeiros que fala, olha, eu não recomendo a minha plataforma para crianças. E se você é um youtuber mirim e quer fazer um canal, quem vai fazer a gestão do seu canal é você pai e você mãe. E a responsabilidade é de vocês, pelo conteúdo que vai subir. Eu estou falando que não é bom. Se você quer fazer, o problema é seu. Então, o que acontece? Aí o pai e a mãe, que obviamente não leram, termo de uso de absolutamente nada, né? A hora que super expõe aquela criança, aquele adolescente, né? Que muitas vezes é bombardeado, é xingado, é humilhado, tem os piores comentários, tá? Eu não vou falar que isso é bullying ou cyberbullying, porque isso não está dentro, tá? De um fenômeno ou de escola, nem de clube, nem de agremiação recreativa. Isso simplesmente, obviamente que é uma ofensa, o direito protege, tá? Ele dá o direito de ressarcimento, existem não apenas a responsabilidade civil e penal, só não entra no fenômeno bullying, ok? Então, e aí você tem que lidar com tudo isso. Aí você tem que pedir uma exclusão de comentário, tem que entrar com uma ordem judicial para pedir a remoção disso, para pedir o IP do agressor. Ou seja, voltamos basicamente no que a doutora Maristela comentou. Os pais precisam olhar o que está sendo feito e muitas vezes os próprios pais superexpõem crianças e adolescentes. A culpa de muitas agressões virtuais que nós vemos dentro do escritório é culpa do pai, culpa da mãe, que muitas vezes vai lá, tem um filho adolescente e publica a foto desse adolescente quando era criança num piniquinho. É claro que essa criança, que esse adolescente vai ser vítima de chacota. E aí você fica super expondo crianças e adolescentes e acha que não vai acontecer nada. Então, agora, nós somos responsáveis pela criação de uma geração 100% digital. Só que somos tão ignorantes que sequer lemos o termo de uso dos sites, dos aplicativos que nós usamos. Ninguém conhece o termo de uso do WhatsApp, porque se alguém conhecesse, ninguém mais usava. E a gente passa batido, né? Enfim, dá lá o aceite sem nem passar o scroll para baixo e dar uma olhada, pelo menos nos termos principais. Agora, a gente tem mais uma participação das ruas aqui do Distrito Federal com a nossa repórter Michele Chiapa. Diga lá, Michele. Lucas Scherer, estou com o Sandro Câmara, que é analista de sistemas. Ele estava me contando a respeito dessa questão do cyberbullying, que os pais devem ter uma atenção redobrada com o que os filhos estão acessando pela internet. Sandro Câmara, o senhor acredita, então, que evitar um cyberbullying é preciso contar com a participação dos pais, educando os filhos a respeito sobre o tema? Claro, totalmente, porque a educação dos pais é fundamental, a supervisão dos pais é fundamental, porque são eles que vão dar um norte da educação das crianças. Quer dizer, a criança, ela tem que entender os limites do que é certo, o que é errado, e hoje, infelizmente, por conta de trabalho e outras coisas, os pais às vezes deixam de lado essa função, que é puxar as rédeas quando tem que ser puxado e fazer com que eles entendam que determinadas brincadeiras podem, determinados, digamos assim, falar, o modo de falar, agredir as pessoas do outro lado naturalmente não faz parte da educação. Tem que ser reprimido pelos pais para que isso não se repita com as outras pessoas. Só que, infelizmente, hoje a internet facilita um pouco. Então, os pais têm que estar monitorando o que está acontecendo, não para espionar,
mas para educar. Bom, Lucas Tchera, essa é a opinião do Sandro Câmara, como eu disse, analista de sistemas, reforçando aí a importância dos pais estarem sempre monitorando os filhos quando acessam a internet. Eu volto com você, Lucas Tchera. Obrigado, Michele, por mais essa participação. E já nos encaminhando para o finalzinho aqui do programa, eu vou abrir a palavra à doutora Maristela para comentar um pouco essa participação das ruas e também já fazendo uma outra ponderação. O Brasil, a população no Brasil, em geral, é conhecida pela alegria e tem essa aura em torno do brasileiro. E há muita piadinha no cotidiano, brincadeiras, às vezes brincadeiras que ultrapassam certos limites. E eu queria saber também se a senhora falava fora dos microfones aqui comigo sobre a importância do exemplo para se prevenir esse tipo de prática. E esse estereótipo do brasileiro influencia, a senhora acha, na ocorrência de casos de bullying, de cyberbullying? Olha, Lucas, eu não acredito que o estereótipo venha a influenciar, mas é importante, como colocou o rapaz que participou da entrevista agora há pouco, o exemplo é muito importante, não só o acompanhamento, mas o exemplo. Então, assim, se essa brincadeira, ela transcende o limite do respeito, da lealdade, da empatia, eu gostaria que fizesse comigo, é bom tratar os outros dessa forma. Então, o exemplo dos pais é muito importante, porque o discurso, ele não tem efeito nenhum se a prática não coincide. Então, se eu trato as pessoas com quem eu lido com respeito, com educação, se eu coloco o meu filho num ambiente onde ele entende que eu não devo fazer com o outro aquilo que eu não gosto que faça comigo, a piadinha, o bom humor, ele vai acontecer dentro do campo do saudável. Então, não vai extrapolar. Agora, dizer para o meu filho que eu preciso fazer e não fazer aquilo que eu estou dizendo, não vou ter efeito nenhum. Então, não é só acompanhar e olhar aquilo que meu filho posta e aquilo que ele faz, mas educar o meu filho entendendo que eu sou o espelho. Então, ele vai ver em mim e vai repetir aquilo que ele está vendo. E também, já para as considerações finais, abro a palavra à doutora Ana Paula e colocando a pergunta de mais um ouvinte aqui, doutora. O Luiz Alberto nos mandou mensagem, ele é estudante de Direito e relembrou o caso de uma mãe que postou em uma rede social que a filha havia reprovado de ano, que isso seria uma vergonha. Enfim, ele pergunta aqui se esse caso se caracteriza também como cyberbullying. Eu acho que assim, primeiramente a gente precisa analisar o caso completo para saber desse fenômeno, qual foi a repercussão desse fenômeno. Acho que antes de mais nada, a gente tem que se voltar para uma política de compliance das escolas, um compliance digital das escolas, e as famílias têm que começar a pensar literalmente numa governança de imagem. Justamente para quê? Para começar a evitar que as agressões se repitam por motivos muitas vezes torpes e tolos. Então, acho que quanto mais informação tiver, informação segura, precisa, vindo de uma fonte confiável, como é a Rádio Justiça, de lugares que você sabe que tem um respaldo da onde está saindo, que não é achismo, isso aí traz segurança para a população. E o que vai evitar o bullying e o cyberbullying é o quê? Essa atuação prévia, Então, a prevenção, a diagnose e o combate nos termos que a Lei 1385 colocou. A atuação da família é imprescindível, sim, mas a família só consegue atuar quando tem informação. E por isso que existe a Lei 13.185, para trazer, a escola leva a informação para o pai e para a mãe, e assim o pai e a mãe vão saber como vigiar, como olhar. E é assim que você começa a fazer os elementos de prevenção do bullying e do cyberbullying.
Advogada e coordenadora do projeto Proteja-se dos Prejuízos do Cyberbullying, programa adotado por colégios particulares em São Paulo, doutora Ana Paula Siqueira Lazareschi de Mesquita. Muito obrigado, doutora, mais uma vez por atender o nosso chamado para participar deste debate aqui no Revista Justiça. Ótima sexta-feira e um bom final de semana, senhora. Eu que agradeço, Lucas, doutora Maristela, os amigos da Rádio Justiça. É sempre um prazer a gente estar conversando sobre educação e a melhor forma de proteger as crianças e os adolescentes. Psicóloga Maristela Benazzi, também quero agradecer imensamente a senhora por aceitar o nosso convite e vir aqui presencialmente participar deste debate. Uma ótima sexta-feira à senhora e um bom final de semana também. Muito obrigada, Lucas. Eu que agradeço, Ana Paula, a todos que ouviram. É muito importante essa formação para evitar coisas piores. Muito obrigada. Boa sexta-feira. Obrigado, igualmente. Agora, 9h59, encerramos o Revista Justiça de hoje, que teve a apresentação minha, de Lucas Scherer, produção e edição de Rafael Ferreira, trabalhos técnicos de Vidigal Barbosa, coordenação de jornalismo de Arthur Filho, Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal. Continue aqui em 104,7 FM na Rádio Justiça no Distrito Federal ou em www.radiojustiça.jus.br. Você fica agora com o Giro pelo Mundo com Bárbara Michelini. Ótimo dia, um excelente fim de semana e até segunda-feira. A Rádio Justiça apresentou Revista Justiça.